Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, dependendo do horário no qual você estiver assistindo a essa videoaula. Hoje vamos falar um pouco sobre termos essenciais da oração, ok? Isso é um assunto comum em todos os concursos públicos e agora nesta primeira parte da aula eu vou falar sobre o sujeito e predicado, que são exatamente os termos essenciais da oração. Sabemos que existem outros termos da oração, os termos acessórios, os termos integrantes, os quais serão objetos das próximas aulas, ok, pessoal? Então, vamos lá. Então, pessoal, vamos aqui resolver então as questões sobre os termos essenciais da oração. Primeiramente, vamos falar um pouquinho da teoria, ok? Então, os termos essenciais da oração, pessoal, são o sujeito e o predicado, ok? São os termos essenciais da oração. Então, o sujeito é o termo da oração que indica de quem ou do que se fala, é o termo sobre o qual é feita uma afirmação, ok? E o predicado é o termo que indica o que acontece ao sujeito, concordando com este. É formado obrigatoriamente por um verbo ou locução verbal. Então, olha só, a gente tem aqui alguns exemplos. O engenheiro construiu muitos prédios. Então, a gente tem um sujeito simples e claro aqui, né? Que é o engenheiro. O engenheiro, então, é o sujeito simples e claro. Por que é o sujeito simples e claro? Porque é a pessoa sobre a qual estamos falando, da qual estamos falando, ok? O engenheiro. O predicado, então, construiu muitos prédios. Ok, pessoal? Este, então, o predicado é o que nós estamos falando sobre esse sujeito, a informação que nós estamos passando sobre esse sujeito, ok? O núcleo do sujeito, pessoal, é a palavra engenheiro, que é um substantivo, ok? E esse o aqui, alguém pode perguntar o que é o o. O o é um adjunto adnominal. Depois eu vou fazer uma outra aula especificamente sobre adjuntos adnominais e sobre complementos nominais. Adjuntos adnominais e complementos nominais. Que muita gente confunde, mas eu vou fazer uma aula e vai esclarecer muito bem isso aí, tá? Então esse o aqui é um adjunto adnominal. A gente sabe que os adjuntos adnominais são os numerais, os adjetivos, ok, pessoal? As locuções adjetivas são exemplos de adjuntos adnominais. Vamos para a próxima frase. Alguém te convidou para o baile. Pessoal, aqui a gente está falando da sintaxe, ok? Porque se estivéssemos falando da morfologia, esse alguém aqui seria um pronome indefinido. Mas como estamos falando da sintaxe, né, a função das palavras na frase, então esse alguém aqui é o sujeito da frase. Sujeito simples e claro. Ok, pessoal? Te convidou para o baile é o predicado, né? Que a gente vai aqui, eu não coloquei, mas esse predicado aqui é um predicado verbal, ok? O engenheiro é o sujeito, construiu muitos prédios, um predicado verbal. Aqui também é um predicado verbal. Te convidou para o baile. Alguém te convidou para o baile. Aqui é o predicado verbal. Porque tem um verbo, ok, pessoal? O núcleo do predicado verbal é um verbo. Aqui é o verbo construiu, aqui o verbo convidou. A gente tem também o núcleo do sujeito.
Aqui coincide que o núcleo do sujeito é o próprio sujeito. O núcleo do sujeito, pessoal, geralmente vai ser um substantivo. Mas aqui, por exemplo, a gente viu que esse substantivo aqui, ele está fazendo esse pronome indefinido está fazendo a função do sujeito, ok? Ó, sujeito Eduardo e Mônica foram namorados. Então, Eduardo e Mônica são os sujeitos da frase, ok? O predicado nominal, né? O predicado aqui no caso, predicado nominal, é este aqui, ó. Foram namorados. Pessoal, no predicado nominal, a gente tem o núcleo do predicado nominal, no caso, é namorados, tá? Porque namorados é um predicativo dos sujeitos aqui, ó. Eduardo e Mônica, tá? Aqui, ó, vamos só colocar aqui, ó. O engenheiro construiu muitos prédios. O núcleo do predicado verbal é construiu, tá? Vamos só completar aqui, ó. Núcleo do predicado verbal construiu. Porque o núcleo do predicado verbal é um verbo. Aqui, ó, alguém te convidou para a festa, o núcleo do predicado verbal, convidou. E o núcleo do sujeito aqui é alguém que coincidiu com o próprio sujeito. Eduardo e Mônica foram namorados, né? Então, o núcleo aqui, ó. O núcleo do sujeito é Eduardo, Mônica. Não é Eduardo e Mônica, tá, pessoal? Só Eduardo, Mônica. São os núcleos do sujeito composto, tá? Porque tem dois núcleos, tem dois substantivos, Eduardo e Mônica. Aí a gente tem o núcleo do predicado nominal, namorados, tá? Núcleo do predicado nominal, namorados. Então, pessoal, só completando aqui, né? Vamos falar um pouco do predicado verbo nominal, ok? Por exemplo, Marta chegou ofegante ao treino. Então, pessoal, o sujeito aqui, quem é? Vou colocar aqui só para... O sujeito é simples, ok? Por quê? Porque só tem um núcleo que é Marta, só tem um substantivo. Então, sujeito simples, Marta. Predicado, verbo nominal. A gente tem aqui, chegou ofegante ao treino. O núcleo do predicado verbo nominal é o próprio verbo, né? Chegou. E ofegante. Que o núcleo do predicado verbal é um verbo, chegou.
E o núcleo do predicado nominal é o predicativo, né? Do sujeito Marta. O predicativo aqui, ó, ofegante, que é o predicativo do sujeito Marta. Ok, pessoal? É um verbo e o predicativo, que no caso é o predicativo do sujeito. E o núcleo do sujeito, Marta. Pronto, agora vamos falar dos tipos de sujeito. Então, o sujeito ele pode ser classificado em sujeito simples, né? Possui apenas um núcleo. Então, a gente tem aqui, minha sogra é a minha melhor amiga. Então, só minha sogra é o sujeito, ok? Minha sogra é o sujeito. Agora o núcleo do sujeito, né? O núcleo do sujeito que é o substantivo sogra. Ok, pessoal? Aí a gente tem aqui o sujeito determinado composto. Possui mais de um núcleo, ok? Então quando você fala assim, ó, aquela mãe e aquela filha vivem discutindo. Então quem é o sujeito aqui? Sujeito composto, porque tem dois núcleos, ok? Aquela mãe e aquela filha. É o sujeito composto, ok? E o núcleo do sujeito é mãe e filha. Porque os núcleos do sujeito geralmente são substantivos, tá? Sujeito determinado ou implícito. Então a gente identifica esse sujeito pela terminação verbal, ou pode chamar também de desinência verbal. Se você fala assim, compramos muitos refrigerantes na semana passada. Então se você fala assim, compramos, você sabe que é o sujeito, basta conjugar o verbo. Então você fala assim, ó, eu comprei, tu compraste, ele comprou, nós compramos, vós comprastes, eles compraram. Então você tem aqui a conjugação no pretérito do perfeito do indicativo, ok? Então compramos, você percebe aqui, ó, que tem um sujeito oculto aqui, ó. Mas quando você conjuga o verbo, esse sujeito você agora está sabendo quem é, ó. Nós compramos, né? Então sujeito aqui oculto, nós. Sujeito implícito oculto. Quem é? Nós. Como você descobriu que o sujeito era nós, se ele estava oculto, é porque você conjugou o verbo comprar e descobriu aqui, ó, nós compramos, pela desinência verbal, que é esta aqui. 4. Sujeito indeterminado. O sujeito indeterminado, pessoal, é um tipo de sujeito que ele existe, a gente só não sabe quem é exatamente, assim, todos os detalhes de quem é. Mas alguns sujeitos não são indeterminados porque eles são identificados pelo contexto, tá? Então, quando você diz assim, gritaram muito no estádio do Maracanã ontem à noite. Aí, você pergunta, quem gritaram? Aí alguém pode dizer assim, ó, eles gritaram. Aí eu te pergunto, eles quem? Quem exatamente? Porque tinha muita gente lá, vamos supor que tinha 10 homens lá. Qual o nome desses caras? Eles gritaram, você não sabe quem é exatamente, tá? Você sabe que são eles, mas você não sabe exatamente quem é. Qual o nome deles? Não sei. Então você não sabe quem é, ok? Então, sujeito indeterminado aqui, tá? Agora, se você falar assim, ó, vive-se muito bem nas cidades litorâneas.
Aí eu te pergunto, quem é esse sujeito aqui que vive-se? Aí você não sabe dizer. Por quê? Porque vive-se é um verbo intransitivo. E esse verbo intransitivo, acompanhado do ser, né? Quando a gente tem um verbo intransitivo acompanhado do ser, esse ser aqui, ó, é um índice de indeterminação do sujeito, ok, pessoal? Por isso que a gente não sabe quem é esse sujeito aí. Vive-se bem na cidade litorânea. Ué, eu tenho um verbo intransitivo, que é o verbo viver, mais o ser, que é índice de indeterminação do sujeito. Aí você fala, professor Emílio, agora ficou fácil. Se tem um índice de indeterminação do sujeito, esse sujeito é o quê? Indeterminado, ok? Pela lógica é isso, né, pessoal? Sujeito indeterminado. Precisou-se de pedreiros para a construção de prédios, para a construção dos prédios de São Paulo. Então, olha só, você tem precisou-se, né? Então, esse precisou-se é um verbo transitivo indireto. E está acompanhado também de um índice de indeterminação do sujeito. Então, olha só. Índice de indeterminação do sujeito. Então, se tem um índice de indeterminação do sujeito, precisou-se de pedreiros. Quem precisou? Sei lá quem foi, porque tem um índice de indeterminação aqui, ó, indeterminando quem é o sujeito. Eles perguntam assim, professor, afinal das contas, né? Como que eu vou saber se esse ser aqui é índice de indeterminação do sujeito? Porque, pessoal, o ser, ele vai ser índice de indeterminação do sujeito quando você tiver junto de verbos intransitivos ou verbos transitivos indiretos, ok? Então vamos colocar aqui a observação. Os verbos intransitivos e os verbos indiretos acompanhados da partícula C transformarão o sujeito da oração em sujeito indeterminado, ok? Então, anotem bem esta observação. Verbos intransitivos, verbos transitivos indiretos, tá? Acompanhados do ser, então eles vão ser vão transformar o sujeito em sujeito indeterminado. Você não sabe quem é o sujeito. Existe o sujeito, mas você não sabe quem é. Olha só. Ontem à noite aconteceu algo incrível. Os torcedores do Flamengo comemoraram muito 2-0 sobre o Atlético Mineiro. Festejaram com muita satisfação e alegria a vitória do time. Pessoal, se eu recortar esta frase aqui, que é isso que o concurso faz, né? Os concursos fazem. Recorta esta parte ali e pergunta assim, nesta frase, tem sujeito ou não tem? Que tipo de sujeito que tem aqui? Festejaram com muita satisfação a vitória do time. Eu vou falar para vocês. Como que eu vou saber quem é o sujeito desta frase? Eu vou saber pelo contexto aqui, tá? Vamos ler o período todo aqui, tá? Ontem à noite aconteceu algo incrível. Os torcedores do Flamengo comemoraram muito, 2-0. Quem comemoraram? Os torcedores do Flamengo. Então esse é o sujeito de comemoraram. Aí olha só, sobre o Atlético Mineiro, festejaram com muita satisfação. Quem que festejaram, pessoal? Os torcedores do Flamengo. Então se eu olhar só a frase aqui, não sei qual é o sujeito, tá? É o sujeito indeterminado, só que, né? Aqui eu vou pegar essa frase aqui e vou
perceber que ela faz parte deste período. Então, quem festejaram? Os torcedores do Flamengo. Sujeito simples, os torcedores do Flamengo. Ok? Então, descobri o sujeito aqui, ó, pelo contexto. Então, esta frase aqui, o sujeito não é indeterminado não, tá? O sujeito aqui está aqui, ó. O sujeito simples e claro. Anotem aí, tá, pessoal? Esta parte aqui que é muito importante. E aí vamos para o último tipo de sujeito, o sujeito inexistente. Pessoal, sujeito inexistente, existe um verbo na oração, mas não tem sujeito, né? Quem foi que praticou a ação? Não sei quem foi, porque o verbo é impessoal. Então, os verbos impessoais são os verbos, geralmente, os verbos que apontam para um fenômeno da natureza. Por exemplo, neva muito na Europa. Quem é o sujeito? O sujeito é inexistente. Choveu muito em Brasília no ano passado. Quem é o sujeito de choveu? É inexistente. Ok, pessoal? E agora, pessoal, nós vamos resolver alguns exercícios da banca Quadrix, que é a banca que está organizando o concurso da Secretaria de Educação aqui do Distrito Federal. Vamos resolver 16 questões de gramática aplicada ao texto relacionadas aos termos essenciais da oração, ok, pessoal? Vamos para as questões. Então vamos aqui direto aqui para as questões. Pessoal, os textos aqui são grandes, né? Mas quando é gramática aplicada ao texto, você vai direto para a questão, ok? Não vai ler o texto todo, não. Você vai até precisar ler um parágrafo só, tá? Às vezes só um período. Não é nem o parágrafo inteiro. Então vamos direto para a questão. O quanto podem servir como um cuidador público eficaz? A flexão verbal na terceira pessoa do plural. Pessoal, podem, né? O quanto eles podem, o quanto elas podem. Então, elas é a terceira pessoa do plural, tá? A primeira pessoa do plural quem é? Nós. A segunda, vós. A terceira, eles e elas, ok? Então, aqui, ó, eles ou elas, né? Que vai ser a terceira pessoa. Então, diz assim, a flexão na terceira pessoa do plural indica que o sujeito aqui, ó, é indeterminado. Será, pessoal? Vamos ver, né? Quando fala de sujeito indeterminado, vamos ler o texto aqui, tá? Que nem sempre quando está na terceira pessoa do plural, o sujeito é indeterminado. Aqui, ó, como vocês estão vendo, aqui está a resposta, né? Não é um sujeito indeterminado. Mas vamos ver por quê, né? Você tem que saber por quê para você entender. Então vamos lá, linhas 22 e 23. Então tem aqui, ó, linhas 22 e 23. Aí eu aconselho vocês que vocês leiam sempre o período completo, tá? Então o período começa aqui, ó. Não sei ao certo, é um palpite, mas acho que a confiança nas vacinas está descolada da confiança mais ampla na ciência. Justamente porque, no caso das vacinas, tivemos sucesso em mostrar o quanto podem servir. Pessoal, quem podem servir como um cuidado público eficaz? As vacinas, né? Elas. Então não é um sujeito indeterminado. Ele está dizendo que o sujeito é indeterminado e não é. Ok, pessoal? Não é sujeito indeterminado. Por isso a questão está errada. Esta afirmação está errada. Próxima questão. Então, o texto grande de novo. Como é questão de gramática, vamos direto aqui para a questão. Senão você vai ler esse texto todinho, você vai perder tempo, tá? Vamos direto para a questão, porque é questão de gramática. Gramática aplicada ao texto. Então, vamos lá. Com relação ao texto e a seus aspectos linguísticos, julguem o item. Como constata o estudo recente da Fundação Oswaldo Cruz, linhas 27 e 28.
O núcleo do sujeito da oração é o substantivo estudos. Por isso, caso ele estivesse flexionado no plural, o termo recente, que o modifica, e a forma verbal constata, também deveriam ser flexionados no plural. Então, recente, estudo, então aqui. Pessoal, lembrando que geralmente o núcleo do sujeito é um substantivo, ok? Então, o estudo é um substantivo, ele pode ser o núcleo do sujeito. Mas vamos ler aqui as linhas 27 e 28, ok? Diz assim, linhas 27 e 28. Então, vamos ler a partir daqui, ó. Por que, professor Emílio Lopes, que tem que ler a partir daí? Não é só 27 a 28? É porque a gente tem que ler do começo do período, tá, pessoal? Para a gente entender melhor. Então, o começo do período começa aqui, ó. Portanto, a prática de todas essas medidas efetivamente salva vidas, como constata estudo recente da Fundação Oswaldo Cruz. Então, o estudo recente da Fundação Oswaldo Cruz constata. Vamos colocar aqui na ordem sujeito, verbo complemento, ok? Olha só, estudo da Fundação Oswaldo Cruz constata. O que ele constata, né? Aí a gente sabe aqui, ó, a prática de todas essas medidas efetivamente salva a vida, como constata, não? Então, o que constata o estudo? O estudo constata que a prática salva vidas, ok? Então, nós vamos escrever só até aqui, tá? Então, estudo da Fundação Oswaldo Cruz constata. Vamos colocar no plural, né? Que ele diz assim, ó. Sujeito da oração é estudo, beleza. Aí se ele tivesse no plural, vamos colocar ele no plural. Colocá-lo no plural, né? Estudos. Vamos colocá-lo no plural. Estudos da Fundação Oswaldo Cruz constatam, né? Que a gente está colocando tudo no plural. Eles constatam. Aí o termo recente também, ele diz que vai para o plural, né? Então vamos ver aqui, ó. Portanto, a prática dessas medidas efetivamente salva a vida, como constata estudo recente. Então, estudo recente, passando para o plural, fica como? Estudos recentes. Então, está tudo certinho, de acordo com o que ele afirmou aqui. Questão correta. Vamos para a próxima questão. Então diz assim, ó, texto grandão, vamos direto para a questão para não perder tempo. Ó, o emprego do acento no verbo vem é obrigatório, porque o seu sujeito é classificado como composto. Logo, o verbo deve apresentar a flexão no plural. Então, pessoal, linha 15, né? Vamos ver quem é o sujeito da linha 15, né? Vamos aqui. Linha 15. Então, vamos lá na linha 15. Então, pessoal, vamos ler desde o começo do período, né? Linha 15. Deixa eu ver se é só... Linha 15 vem, né? Então, olha só. Ó, numa tarde, vem o chaveiro, os bombeiros e a polícia. Então, eles vêm. Então, quando a gente está conjugando a terceira pessoa do plural, eles, com o verbo vir, então vai ser eles vêm, tem o acento lá, né? O acento circunflexo. Então, está certo. Então, ele é obrigatório porque o sujeito é composto. Eles vêm. Eles quem, professor? Aqui, ó. Eles aqui, ó.
chaveiro, bombeiros e polícia. Ok, pessoal? Então a questão está correta. Então eu coloquei aqui para vocês como é que é a conjugação verbal do verbo vir no presente do indicativo, ok? No presente do indicativo, a gente tem aqui, ó, eu venho, tu vens, ele vem. Nós vimos, vós vindes, eles vêm. Olha só, tem o acento circunflexo aqui, ok? Eles vêm. Aí você já sabe que o eles eu já falei, né? Quem são eles aqui? Os chaveiros, os bombeiros e a polícia. Eles. Pessoal, só toma cuidado aqui, ó, que no pretérito perfeito indicativo do verbo ver, aqui, ó, a primeira pessoa do plural, nós, vimos, e o verbo vir aqui no presente indicativo, nós vimos. Então, cuidado, hein? Porque eu já vi questão de prova assim, eles perguntando assim, ó, nós vimos só pode ser conjugado desta forma, exatamente desta forma, no pretérito perfeito com o verbo ver. Falso, porque eu posso também conjugar exatamente da mesma forma. Nós vimos com o verbo vir, presente indicativo. Ok? Cuidado com isso aí, tá? Eu vi pouquíssimas questões com relação a isso, mas já vi questão assim, tá? Próxima questão. Diz assim, ó. No período, é preciso ser curioso pela vida ou com a vida. Linhas 15 e 16. O sujeito da primeira oração é preciso. A primeira oração, ok? Ser curioso é a segunda oração. Então vamos aqui, ó. O sujeito da primeira oração é indeterminado, é preciso. Ser curioso pela vida. O pessoal nem precisaria ler o texto, mas vamos lá, só para matar a curiosidade, tá? Linhas 15 e 16. Vamos aqui. Linhas 15 e 16. Olha só, vamos do começo do período. Onde que começa o período, professor Emílio Lopes? Esse período começa aqui, ó. É aqui, ó. É preciso ser curioso pela vida. Ou com a vida. Pessoal, é preciso, né? Aqui a gente vai ter o famoso sujeito oracional. É preciso ser curioso pela vida e tal. É a mesma coisa de você falar assim, ó, é preciso isso. Aí você inverte isso. É preciso. Então, o sujeito aqui. Sujeito quem é? Isso. Isso é o sujeito. Ele está dizendo que o sujeito é indeterminado. Indeterminado que a gente não sabe quem é. A gente sabe sim aqui, ó. Sujeito, isso. Questão errada. Pessoal, o isso equivale àquela parte ali, ó. Ser curioso pela vida. Então, é um sujeito oracional, tá? Por causa desse verbo aqui. Então, sujeito oracional. Sujeito oracional, ok? E ele está dizendo que é indeterminado. Então, está errado porque o sujeito é simples e claro, é oracional. Vamos aqui. Próxima questão. Tem um textão grande aqui, vamos direto para a questão, ok? Olha só, o tom pessoal do texto é marcado especialmente pelo uso da primeira pessoa gramatical. A primeira pessoa, eu, né? Contudo, em determinado trecho, apesar do emprego do verbo na primeira pessoa, o sujeito verbal é distinto do autor. O sujeito é de quem está falando na oração e o autor mesmo do texto. São diferentes. Ele diz que tem um caso aqui, ó. Considerando essa informação, assinale a alternativa que apresenta o trecho em que isso ocorre. Então, ó, dormir pouco. Linhas 17 e 18. Então, vamos aqui nas linhas 17 e 18. Aqui.
Então, pessoal, vamos ler do começo do período aqui, né? Só para ficar mais fácil. Então, diz assim, ó. A arte da ronha consiste em acordar cedo, sem, no entanto, se levantar. É o primeiro trambique do dia, a procrastinada inaugural de todas as manhãs. Dormir pouco, dizem. Então, pessoal, dormir pouco, o autor está dizendo aqui, aí ele diz assim, dormir pouco, dizem. Então, algumas pessoas dizem, né, que o cara dormiu pouco. E ele diz que o sujeito aqui, ó. Então, quem está falando que dormiu pouco, né? Foi outra pessoa que falou que ele dormiu pouco, ok, pessoal? Não foi ele. Ele não disse assim, ó, eu dormi pouco. Ele disse assim, ó, dormi pouco. Dizem as pessoas. Ele não sou eu que estou dizendo. Então, aqui questão letra A. Próxima questão. Textão grandão aqui, né, pessoal? Vamos direto para a pergunta aqui, ó. A expressão um doente poeta que resistiu a tudo exerce a função sintática de sujeito da forma verbal ouve. Então, linha 18. Vamos lá na linha 18. Vamos ver que é um sujeito aqui de ouve, tá? Linha 18. Aí diz assim, ó. Houve um doente poeta que resistiu a tudo. Pessoal, houve aqui, né, do verbo a, está sendo utilizado no sentido de existir, né? E quando o verbo a é usado no sentido de existir, não tem sujeito. Este verbo é impessoal. Então, ele está dizendo que um doente poeta que resistiu a tudo exerce a função sintática de sujeito verbal de houve. Não, porque houve aqui não tem verbo, ele é... Houve não tem sujeito. Houve é um verbo impessoal. Tá errado, tá aqui. Próxima questão. Aí você pergunta aqui, professor, então o que é esse negócio aqui? Um doente, poeta que resistiu a tudo. Isso aqui é um objeto direto. Porque houve o quê? Um doente, poeta que resistiu a tudo. Então isso aqui é o quê? Isso aqui é um objeto direto, ok? Anota aí. Próxima questão. 7. Então diz assim, na linha 32 a expressão uma coisa colossal exerce a função de sujeito de ser. Vamos ver se isso aqui está certo ou errado, né? Linha 32, uma coisa colossal. Então vamos aqui. Linha 32, aqui. Uma coisa colossal, ser delegado, estava ele, João Teodoro. Pessoal, uma coisa colossal, ser delegado. Então, ser delegado é uma coisa colossal, tá? Se você for colocar a frase, escrever corretamente, então você colocaria assim, ó. Ser delegado é uma coisa colossal. Isso aqui, pessoal, na verdade, o que é isso aqui? Uma coisa colossal, predicativo do sujeito. É uma coisa colossal. Não é uma coisa colossal, não é o sujeito de ser, e sim o predicativo do sujeito. Ok? Errada a questão. Próximo. Então, textão grandão aqui, né? Vamos aqui para a questão. Considerando a classificação do vocábulo ser. Linha 23 do texto. Assinala a alternativa correta, ok? C na linha 23. Vamos aqui. C na linha 23. Então tá aqui, pessoal, ó.
Então diz assim, ó, a briga entre mais ciência ou mais ficção no setor nunca mais parou, a ponto de se ler nas science fiction, né? A ponto de se ler. Pessoal, olha só, quando a gente tem um verbo, eu falei isso no começo da aula, mas vou falar de novo, vou lembrar para vocês. Verbo transitivo direto mais o ser, nós temos aqui um índice de apassivação. Índice de apassivação do sujeito, ok, pessoal? Tranquilo, pessoal? Então, o índice de apassivação do sujeito. Então, se é um índice de apassivação do sujeito, então a oração formada pelo verbo ler está na voz passiva, ok, pessoal? Pessoal, então, estamos aqui na questão 9, né? Diz assim, na linha 31, o sujeito da oração comenta o presidente do fundo, que não está explícito no texto, remete ao referente José Vidal-Hewlett. Pessoal, olha só, o sujeito de comenta, né? Vamos ver aqui, ó. Para o FEFA, é uma caminhada importante que começou com a constituição do fundo e com investimento no fortalecimento do sistema de defesa. Comenta o presidente do fundo, José Hewlett. Ele fala, pessoal, que o sujeito da oração não está explícito. Claro que está explícito. O sujeito da oração comenta o presidente do fundo comenta. Quem é o presidente do fundo aqui? José Vidal. Então o sujeito está explícito. Ele está dizendo que não está explícito. Falsa questão. Errado. Questão 11. Então, olha só, o pessoal diz assim, ó, considerando os aspectos gramaticais do texto apresentado, julgue o item. Então, diz assim, o sujeito de sabemos, linha 21, não aparece explicitamente no período em que esse verbo está empregado. Então, vamos ver, né? Se ele não aparece explicitamente. Pessoal, quando diz que o sujeito é explícito, ele está escrito lá na frase, tá? O sujeito, tá bom? Explícito quer dizer isso, tá? Quando diz que ele não está explícito, é porque ele não está escrito lá na oração, ok? E ele está dizendo aqui que o sujeito não aparece explicitamente, ou seja, o sujeito não está escrito lá na oração o nome dele ou quem é. Vamos ver se ele não aparece mesmo, né? Linha 21. Vamos aqui. Linha 21. Então diz assim, ó. Sabemos o quão a invenção da imprensa foi decisiva para a mobilidade e difusão dos conhecimentos. Então, pessoal, olha só. Sabemos, né? É um sujeito não está explícito, mas a gente sabe quem é, né? Sabemos. Quem sabemos? Nós sabemos. Então, o sujeito implícito aqui, né? Nós. Não aparece explicitamente no período em que o verbo está empregado. Realmente não aparece, né? Para aparecer explícito deveria estar escrito assim, ó. Nós sabemos. Ok, pessoal? Próxima questão. 12. Então diz assim, ó. No que se refere aos aspectos gramaticais e aos sentidos do texto, julgue o item. A linha 18, o sujeito do verbo saltavam é os pais. Vamos ver, né, pessoal? Linha 18. Esse dá uma olhada aqui, ó. Aí vamos começar do começo do período, né? O começo do período começa aqui, né? Então vamos aqui, pessoal. O caso é que, apesar de tudo, se na primeira hipótese o esmagavam com o peso de 1000 exigências, se lhe batiam a cada
passo com os favores na cara. Se o filho mais velho da casa, por exemplo, tomava por divertimento e a menor e a mais justa queixa, saltavam-lhe os pais em cima. Então, pessoal, saltavam-lhe os pais em cima. Pessoal, esse verbo saltar, a pessoa quando ela salta em cima de alguma coisa, ou salta de cima de alguma coisa. É tipo pular, né? Então aqui, ó, saltou os pais em cima. Então os pais saltaram em cima deles, né? Esse lhes aqui, né? Saltaram em cima de quê? Deles, né? Ou delas, né? Então, o sujeito aqui, os pais saltaram em cima deles, né? A gente poderia reescrever essa frase assim, ó. Em cima deles, ou delas, né? Deles ou delas. Ok, pessoal? Então, questão correta. Próxima questão. Diz assim: no que se refere aos aspectos gramaticais, os sentidos do texto, julguem, e aos sentidos do texto, julgue o item. A linha 4, sem prejuízo da correção gramatical do texto, o verbo faziam poderia ser substituído pelo singular fazia. Então ele está dizendo que fazia eu posso trocar por fazia. Caso em que o sujeito passaria a ser indeterminado, em virtude do emprego do vocábulo ser. Então vamos aqui na linha 4. Diz assim: ninguém se admire da facilidade com que se faziam semelhantes coisas. Pessoal, o verbo fazer é um verbo transitivo direto, porque fazer o quê? Então, olha só, se eu pergunto fazer o quê? É um verbo transitivo direto, acompanhado do ser, né? Assim está escrito aqui, ó. Se faziam semelhantes coisas. Que se faziam, né? É a colocação pronominal aqui, ó. Que se faziam coisas. Então, fazer acompanhado do ser, né? Então, fazer acompanhado do ser, um verbo transitivo direto acompanhado do ser, significa que o sujeito foi apassivado. Se faziam semelhantes coisas. O sujeito foi apassivado, ok, pessoal? Ele não se transformou num sujeito indeterminado, ele se transformou num sujeito paciente, ok? Então, ele não se transformou num sujeito indeterminado e não dá para transformar se faziam semelhantes coisas por se fazia semelhantes coisas, porque não haverá concordância verbal. Pessoal, se faziam semelhantes coisas, é a mesma coisa que falamos assim. Semelhantes coisas eram feitas. Ok? Então, semelhantes coisas eram feitas. Se eu quiser colocar o verbo fazia, então eu posso falar assim, ó, se fazia semelhante coisa. Porque aqui está a concordância verbal correta. Se fazia semelhante coisa ou se faziam semelhantes coisas. Então não posso trocar o fazia por faziam por fazia. Por quê? Porque vai dar problema na concordância verbal, ok, pessoal?
Então está errado. Questão 14. Julgue o item com relação aos seus aspectos linguísticos. Então fala assim, ó, sob qualquer ângulo observar, trata-se de um avanço espantoso. Linha 5. O sujeito da oração está pós-posto ao verbo, ou seja, está depois do verbo. Vamos ver se é isso mesmo, né? Linha 5. Nem precisa vir aqui no texto, mas eu vou vir aqui só para satisfazer a curiosidade de vocês. Olha só. Diz assim. Vamos aqui no começo do período, né? Ó, sob qualquer ângulo observado, tratava-se de um avanço espantoso. Pessoal, tratar de alguma coisa, aí vai ser um verbo transitivo indireto, né? Aí eu já falei, vamos ver de novo aqui, ó. Verbo transitivo indireto. No caso aqui é tratar. Tratar é um verbo transitivo indireto. Aí, mais o ser, o que vai resultar isso aqui? Vai resultar no índice, vai resultar na indeterminação do sujeito. Ok, pessoal? Então ele está falando que tem o verbo trata-se e depois do verbo trata-se tem o sujeito. Não tem sujeito, porque depois de um verbo transitivo indireto acompanhado do ser, o sujeito é indeterminado. Ok, pessoal? Então o sujeito não está posposto ao verbo porque o sujeito é indeterminado. Questão errada. Próxima questão. A 15. Aí diz assim, pessoal, assinale a alternativa correta acerca de aspectos linguísticos do texto. Aí diz assim, ó, advertem especialistas da Organização Mundial da Saúde, a flexão verbal está... Flexão verbal na terceira pessoa do plural indica que o sujeito da oração é indeterminado. Advertem especialistas da Organização Mundial da Saúde. Pessoal, advertem especialistas da organização. Então, especialistas da Organização Mundial da Saúde advertem. Então, o sujeito não é indeterminado, o sujeito é determinado. Quem é o sujeito? Especialistas da Organização Mundial da Saúde. Item B. Na oração que mostram aumento das taxas de distúrbios psiquiátricos, linhas 6 e 7. Estaria mantida a correção gramatical do texto caso o verbo estivesse flexionado na terceira pessoa do singular. Terceira pessoa do singular, pessoal, é ele ou ela, ok? Aí se a gente colocasse, e aqui, ó, mostram está na terceira pessoa do plural, que é eles ou elas mostram. Ele está falando que se colocasse aqui na terceira pessoa do singular, mostra, para concordar com o termo que o sucede. Ou seja, o termo que sucede aqui, ó, é aumento das taxas de distúrbio psiquiátrico. Sucedem o termo mostram. Aí diz que está tudo correto, né? Vamos ver aqui nas linhas 6 e 7. Linhas 6 e 7. Então vamos começar aqui, ó. Aí diz assim. Pessoal, aí entra em concordância com estudos científicos que mostram. Pessoal, esse mostram aqui, ó, tá concordando com estudos científicos, né? Estudos científicos que mostram. Então, eles mostram. Então eu não posso dizer aqui, ó, mostra, não posso tirar esse N daqui, porque senão estudos científicos mostra, tá errado, né?
Estudos científicos mostram. Então, não posso colocar na terceira pessoa do singular, ok? Tá errado. Ó, estaria mantida a correção gramatical do texto caso substituísse a forma verbal de voz passiva, né? Foram perdidas, linha 19, por foi perdida. Ele diz que estaria tudo certinho se a gente fizesse isso. Vamos ver? Linha 19. Vamos aqui, linha 19. Então diz assim: a pandemia abalou o mundo. Mais de 4 milhões de vidas foram perdidas. Então, mais de 4 milhões de vidas foram perdidas. E ele está falando que poderia ser mais de 4 milhões de vidas foi perdida. Não, foram perdidas, ok? Então, não pode trocar por foi perdida não, senão vai quebrar a concordância verbal ali, tá? Concordância do sujeito com o verbo. Isso é concordância verbal. Letra D. Não há desculpa. Linha 45. O verbo está flexionado na terceira pessoa do plural. Quem é a terceira pessoa do plural, pessoal? Eles ou elas? Não há desculpa. O verbo está flexionado na terceira pessoa do plural porque concorda com o termo desculpas. Então, não há desculpas. Ele está dizendo que está na terceira pessoa do plural. Vamos ver aqui, pessoal. Linha 45. Então diz assim: não há desculpa para adiar esse debate. Defende. O verbo está flexionado na terceira. Pessoal, não está flexionado na terceira pessoa do plural o verbo a. Primeiro que esse verbo a aqui, ó, está no sentido de existir. No sentido de existir, o verbo a é impessoal, não tem sujeito, ok? Então, ele não está flexionado na terceira pessoa do plural, ok? Letra E. O sujeito da oração expressa pela forma verbal defende, linha 46, identificado por meio da desinência verbal, remete à vice-presidente da Comissão Europeia, Margarita Chinas, né? Linha 43, vamos ver se é isso mesmo. Ou seja, aqui ele está perguntando se o verbo defende, se o sujeito dele é Margarites, tá? Vamos ver se é, né? Linha 46. Então vamos aqui na linha 43, né? Que ele falou para a gente começar daqui. 43. Vamos aqui, ó. Para o vice-presidente da Comissão Europeia, Margarita Chinas, a pandemia exacerbou o enorme desafio da saúde mental. Não há desculpa para adiar esse debate. Defende. Quem é que defende, pessoal? Exatamente a Margarita Chinas. Ela defende essa ideia aqui, ó. A pandemia exacerbou o enorme desafio da saúde mental. Então, quem é o sujeito que defende? Margarita Chinas. Então, aqui, ó. Certinho. Questão 16, pessoal, é a última, né? De hoje, desta videoaula. Olha, o sujeito da oração abrindo as portas do Estado para o mundo remete ao referente, o médico veterinário Fabiano Alexandre dos Santos, linha 10. Então vamos ver. Linha 10 aqui. Diz assim: de acordo com o médico veterinário Fabiano Alexandre dos Santos, gerente de inspeção e defesa sanitária animal da agência Idaron, muitos fatores contribuíram para o
o reconhecimento de Rondônia como líder de produção de gado na Amazônia, com a segurança sanitária legal e necessária, sem vacinação, abrindo as portas do Estado para o mundo. Pessoal, quem está abrindo as portas do Estado para o mundo não é o veterinário Fabiano Alexandre, não, tá? O sujeito aqui de abrindo as portas para o mundo são os muitos fatores, né, que contribuíram para o reconhecimento de Rondônia, né? Então, questão errada. Finalizamos a aula, pessoal. Um abraço.